Graça e paz, amadas irmãs, boa tarde. Boa tarde a você também que está em casa, está nos acompanhando. Minhas irmãs, é bem verdade que muitas vezes nós estamos sempre em um estado de alerta constante, sempre tenso, sempre preocupado. Isso faz com que a gente não consiga descansar de verdade, não é verdade? A gente deita, a cabeça deita, mas o coração fica de pé, a mente fica de pé, porque fica pensando nas coisas, calculando nas coisas, fica conferindo se está faltando alguma coisa, se o filho está bem, se alguém vai ligar, se alguém vai adoecer, se o dinheiro vai dar certo, se a casa vai desabar, se o amanhã vai continuar em pé. Que descanso é esse? Que descanso é esse, não é? O Salmo de número 121, que é o Salmo que nós leremos hoje, começa exatamente no lugar onde muitos de nós podemos estar hoje, inclusive. O Salmo 121 começa com alguém olhando para cima e perguntando de onde é que virá o consolo, de onde é que virá o socorro. E essa frase, alguém perguntando, olhando para cima, de onde é que vem o socorro, não é exatamente uma frase de alguém que tem tudo sob controle, não é? Mas é a voz de alguém que está cansado. É a voz de alguém que está peregrinando e já não encontra força suficiente dentro de si mesmo. E a resposta que a gente encontra e vai ler hoje, vai estudar hoje no Salmo de número 121, é simples, é uma resposta firme, mas é uma resposta maravilhosa também. Qual é essa resposta? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O descanso, queridas, que esse salmo oferece é a certeza de que a nossa vida está sendo guardada por alguém que não cochila, não se distrai e também não nos abandona no meio da estrada enquanto estamos no nosso caminho. Então vamos ouvir a palavra de Deus, Salmo de número 121. O texto diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olhando para este texto, minhas queridas irmãs, eu consigo pensar em três movimentos, pelo menos, o que o Salmo de número 121 nos ensina. E o primeiro deles é um olhar cansado. Um olhar cansado. Porque o Salmo de número 121 começa com o quê? Um olhar cansado, olhando para os montes. E naquela época, olhar para os montes, o monte significava o quê? Força, distância, perigo, idolatria, porque muitos deuses daquela época eram representados como postes ídolos, eram como se fossem construções, postes mesmo. E eles ficavam onde? Nos montes. Então o salmista olha para os montes e ele vê o perigo, ele vê a distância, ele vê a grandeza da natureza, ele vê os postes ídolos, mas ele olha para além do que ele está vendo nos montes, simplesmente. De onde me virá o socorro? Ele olha para aquele monte. E essa pergunta combina muito com uma mulher cansada. Não combina? Eu acho que combina, ainda que eu nem seja uma mulher. Cansado sim, mas mulher não. Porque há dias, minhas irmãs, que a vida parece uma montanha de fato. Uma montanha que você precisa atravessar, você precisa escalar. Uma montanha enorme. Mas às vezes parece até mesmo uma montanha russa. Porque a responsabilidade sobe e a sua força desce. A conta sobe e a paciência desce. A preocupação sobe e o descanso desce. E muitas pessoas acabam por viver assim, subindo e descendo, sem parar e não vai para lugar nenhum, no fim das contas. A primeira honestidade do Salmo de número 121 é justamente essa, porque ele não fala assim, olha para os montes, de onde me virá o socorro? Vamos fingir que está tudo bem, não dá nada, não. Vamos fingir que o problema não existe, que uma hora ele desaparece. Assim também como o Salmo não fala assim,
Se anima. Não deixe esse negócio, como dizia antigamente, né? Não deixe, como que é? Não olha para baixo, princesa, se não a coroa cai. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo diz outra coisa, na verdade. Ele começa uma pergunta, gente, que demonstra um coração que está reconhecendo o próprio limite. De onde me virá o socorro? Significa que eu preciso de socorro e significa que eu não sei onde encontrar. Significa que pelas minhas próprias forças eu não consigo encontrar. E isso já é graça. Porque, minhas irmãs, há libertação em admitir que a gente precisa de ajuda e essa ajuda precisa vir de fora e não dentro da gente. Talvez você seja uma mulher que acorda cedo demais. Talvez seja uma mulher que deita tarde demais também. Pode ser que você seja uma mulher que acaba por carregar a casa inteira sozinha. Uma mulher que ouve todo mundo, que lembra de tudo, lembra de todas as datas de aniversário, lembra até mesmo a data que o seu vizinho faz aniversário de casamento, só que daí ninguém lembra de você. Você é a que é lembrada, você é a que lembra, mas nunca é a lembrada, você é sempre esquecido. Talvez o seu cansaço, no fim das contas, não seja simplesmente no corpo, mas seja na alma. Então a gente encontra a resposta para este cansaço aqui no Salmo de número 121, que é: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro não vem dos montes, o socorro não vem da altura, o socorro não vem da natureza, o socorro não vem dos ídolos, assim também como o socorro não vem da força interior. O socorro não vem do dinheiro, o socorro não vem da boa vontade das outras pessoas, assim também como o socorro não vem da capacidade que a gente acha que tem de aguentar cada vez mais o sofrimento. O socorro vem do Senhor. E esse Senhor não é nada pequeno, Ele é muito maior do que as montanhas, porque Ele é justamente o Senhor que fez os céus e fez a terra. Ou seja, aquele que cuida da sua vida, aquele que cuida da minha vida, é muito maior do que qualquer coisa que possa ameaçar a nossa própria vida. Mas nós, olhando para o Salmo de número 121, nós ainda conseguimos descobrir mais um movimento. Porque o texto nos mostra um Deus que não dorme. O Deus que não dorme. Porque agora o Salmo então muda um pouquinho o tom. Ele já não está simplesmente olhando para o caminho, mas ele começa a olhar para o caráter de Deus. Quem é esse Deus que me traz a salvação? Quem é esse Deus que me traz o socorro? E ele diz assim: não dormitará aquele que te guarda. Isso, minhas amadas irmãs, pode ser que toque no nosso coração, porque tem muita gente vivendo cansada justamente porque não consegue o quê? Desligar. Está sempre ativa, está sempre atenta. Pense em você na sua noite de descanso. Você ama a sua casa, só que justamente por amar a sua casa, amar a sua família, você faz o quê? Você dorme por partes. Você vai dormir, um olho só fecha, um ouvido só fecha, um lado da boca só fecha, porque você está atento ao que está acontecendo. Você está atento ao que está acontecendo. Dorme como um médico que está de plantão. Dorme como um cavalo, né? De pé. Só escorado um pouquinho na parede assim para ver o que está acontecendo. Porque se alguém fala, mãe, já está acordado. Se ouvir um barulho na porta, já está acordado. Sentir um cheiro diferente, já está acordado, dá para ver. E esse salmo então vem dizer algo que confronta a gente, é verdade. Mas consola também ao mesmo tempo. Porque ele diz assim: você não é o guarda da sua própria vida. Não é você que dá segurança para você mesmo. Mas é aquele que não dorme. E o texto continua dizendo: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que frase preciosa. Isso me lembra também Salmo de número 127. Que fala assim, não é? De nada adianta vocês acordarem super cedo, dormir super tarde, trabalhar um monte, se preocupar com a segurança da sua casa e comer o pão que penosamente você conquistou. Porque se Deus não abençoar, de nada adianta. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O que é engraçado porque é uma lógica completamente invertida do que a gente ouve, né? O que a gente escuta é geralmente: não, você tem que ficar acordado enquanto eles estão dormindo para você alcançar coisas que eles não vão alcançar. Só que a lógica da Bíblia é o contrário: durma. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem.
enquanto eles descansam em Deus. Que frase preciosa, não é? Enquanto a gente dorme, Deus não dorme. Deus fica sempre acordado. Enquanto a gente se preocupa com aquilo que a gente pode escapar das nossas mãos, Ele sempre permanece atento, Ele sempre permanece vigilante. Enquanto muitos de nós, volta e meia, perdemos a nossa força para vigiar as coisas, vigiar os filhos, vigiar as finanças, vigiar a nossa própria vida, Deus continua vigilante. E nada escapa do seu olhar, nada escapa da sua atenção. E aqui existe uma inversão de valores interessante, porque uma mulher cansada, ela imagina que descansar é arriscar demais. Ela acha que descansar é perigoso. Ela não tem esse direito, ela não pode se dar esse luxo de descansar. Mas veja o que o Salmo diz, porque ele mostra o contrário. Ele mostra que descansar é possível justamente porque Deus está acordado. Deus está preocupado. Uma coisa que eu sempre tento pensar, e quando eu comento com algum outro pai ou mamãe, eu falo o seguinte: nós amamos os nossos filhos, nós nos preocupamos e nós tentamos dar o nosso melhor para eles. Não em questões materiais, mas a melhor educação que a gente pode dar, o melhor tempo que a gente pode dar, o melhor ensino espiritual que a gente pode dar. Mas, antes de ser minhas filhas, por exemplo, a Emily e a Olivia são filhas de quem? De Deus. Eu falho, eu durmo. Deus não. Deus não falha, Deus não dorme. Então, por isso, eu posso confiar de que, ainda que eu não esteja vigilante 100% do tempo, Deus está vigilante em todo o tempo. Veja, minhas irmãs, que a nossa paz não depende da gente estar inteiras, estar de pé o tempo todo, mas depende de quem está inteiro e quem está de pé por nós. E a gente sabe quem está de pé por nós. Alguém que não tropeça, alguém que não falha, alguém que o joelho é muito forte e nunca dá falseada. O texto continua dizendo, Davi não, mas o salmista chama Deus de a sombra à tua direita. Isso é uma linguagem que demonstra a proximidade de Deus. Porque tem como você escapar da sua sombra? Tem como você sair correndo e a sua sombra sumir? Não dá, ela sempre está juntinho, sempre está no seu encalço, sempre está juntinho com você. Porque Deus, meus amados irmãos, não olha de longe para a gente. Ele olha de pertinho. Ele fica do nosso lado, cobrindo a gente, acompanhando a gente, protegendo a gente daquilo que queima de dia, que é o sol, e aquilo que ameaça de noite. Por isso que Ele é a sombra que está à nossa direita, que não deixa o sol molestar de dia e nem a lua de noite. Não há uma hora neutra para se andar com Deus. Vou andar 10 horas que o sol é mais fraquinho, é bom andar com Deus. Às 5 horas da tarde é bom. Não, todas as horas, porque Ele está nos guardando todo o tempo. E isso é muito importante para a gente não saber, porque todos nós aqui sabemos disso, mas se relembrar cada vez, porque tem pessoas que sabem funcionar de dia, só que desmancham à noite. Consegue se manter firme, consegue dar um sorrisão, consegue se mostrar como uma mulher forte o dia todo, mas quando chega a noite, a hora de dormir, só Jesus e o travesseiro sabe. Há outras que parecem fortes demais em público, né? Aí seja de dia, seja de noite, mas quando a porta do quarto fecha, ô tremedeira nas pernas que dá, né? Pois é. O Salmo de número 121 alcança ambas essas pessoas. Porque o Salmo de número 121 nos mostra que o nosso Deus é um guarda que não tira férias, é um Deus que não esquece endereço, é um Deus que não se distrai mesmo quando a casa está em silêncio, quando a casa se silencia. E por fim, o último movimento do texto do Salmo de número 121 que eu trouxe hoje é o guarda de cada passo, de cada momento. Esse último movimento do Salmo é ainda, na minha opinião, o mais bonito ainda, porque olha o que o salmista diz: o Senhor te guardará a saída e a entrada desde agora e para sempre.
Isso significa, minhas irmãs, que Deus guarda o começo, que Deus guarda o fim, que Deus guarda o sair, que Deus guarda o voltar, que Deus guarda o cotidiano da nossa vida, que Deus guarda o futuro da nossa vida, que Deus guarda a nossa rotina, que Deus guarda a nossa viagem, que Deus cuida do dia mais comum, quando tudo vai bem, a gente chega lá por 4h30, 5 horas, tem um bolinho de fubá quentinho com café para a gente tomar, mas também no dia de crise, quando não dá nem vontade de comer nada. Deus guarda a vida inteira da gente. Não apenas os grandes momentos, Ele não apenas nos livra das grandes catástrofes, mas Ele guarda a gente também nas travessias pequenas de cada dia. E é importante para uma mulher cansada ouvir isso, sempre. E lembrar disso e crer nisso. Porque uma mulher cansada vive de grandes e pequenas entradas e saídas. Sai para trabalhar, volta para casa. Sai para levar o filho na escola, no treino, alguma coisa, volta para casa para resolver conta. Sai para servir, volta para cuidar. Ou seja, sai para se entregar e volta para se entregar mais um pouquinho. Sai da fé com coragem pela manhã e volta para o quarto à noite com o corpo, com a cabeça, com o coração pesado. Saiba, minha irmã, que o Senhor Deus guarda esse vai e esse vem. Nada disso está longe do olhar dele. Ainda que por vezes pareça que os outros olhares não estão contemplando nada disso na vida da gente. E quando o Salmo continua dizendo assim, desde agora para sempre, ele busca tirar a nossa alma da pressa, a nossa alma da ansiedade, a nossa alma que quer tudo para agora, tudo para já. Porque Deus não está protegendo a gente simplesmente nessa semana, e se eu não vir domingo que vem, Ele não vai me proteger na outra. Não é disso que o salmista está dizendo. Deus está comprometido conosco no presente e no futuro. Porque a mão de Deus, minhas irmãs, não é provisória para nos abençoar, mas ela é permanente. E por quê? Por que nós podemos crer nisso? Por que nós podemos ter isso como segurança? Porque o Salmo de número 121, minhas irmãs, encontra a sua plenitude em Jesus Cristo. Porque Jesus é o cuidado de Deus encarnado, o cuidado de Deus com o rosto humano. Jesus é o pastor que não dorme, Jesus é o guardião que não falha, o amigo que conhece por nome cada uma das suas ovelhas. Jesus não é aquele que sabe apenas de longe, mas Ele entra no nosso caminho. Ele vai conosco pelo nosso caminho. Ele carrega na gente quando a gente está cansado e chama o abatido para perto dele. Na cruz, Jesus Cristo atravessou o abandono de Deus para que uma mulher cansada nunca precisasse atravessar o seu deserto sozinha. Claro, homens cansados, jovens, adolescentes, todos, mas eu estou falando para mulheres, né? Então eu vou falar de mulheres hoje. Agora, estou falando já. Mas não só isso. Porque enquanto na cruz Jesus atravessa o abandono, na ressurreição, Jesus declarou que a morte e a noite não têm e nunca terão a última palavra na minha e na sua vida. Por isso, o crente que descansa, a mulher cansada que descobre que ela pode descansar em Jesus, ela não descansa porque de repente a vida ficou leve, mas ela descansa porque o seu Salvador é fiel. E para concluir, queridas, talvez você tenha chegado aqui hoje, ou você esteja aí nos assistindo em casa, com o corpo presente, sim, mas com a alma exausta, com a mente longe, pensando nos filhos, pensando nos netos, pensando em trabalho, pensando em problemas que precisam ser resolvidos. Talvez você esteja vivendo assim, não apenas hoje, não apenas nessa semana, mas há um bom tempo já. Há semanas, há meses, há anos, olhando para os montes e perguntando: da onde é que virá o socorro? E o Salmo 121, ainda que tenha sido escrito há muito tempo atrás, ele responde a gente hoje também, porque o socorro vem do Senhor. Não vem do seu desempenho, não vem da sua resistência infinita, não vem da sua capacidade de dar conta das coisas.
O socorro vem do Senhor, que guarda a sua saída, que guarda a sua entrada, que conhece o nome da mulher que já chorou em silêncio, que vê aquela mãe que se sente e está de fato sobrecarregada, aquela mulher, aquela viúva cansada, aquela esposa que está ferida, aquela irmã que sorri no banco da igreja, mas desaba em casa. Você não precisa continuar vivendo como se estivesse sozinha, porque o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel vê, sabe e sustenta. E em Cristo ele aproximou tudo aquilo que agora pode guardar não apenas mais a sua rotina, mas pode guardar a sua alma também. Então, minha irmã, nessa tarde que você possa descansar. Não porque as coisas estão resolvidas, e não estão, provavelmente você vai chegar em casa, os problemas estarão lá ainda. Mas você pode descansar, porque você está guardada. Você pode descansar não porque não existirão mais as montanhas, mas porque você vai saber que o socorro virá do Senhor. Virá do Senhor. Não porque também a caminhada acabou, mas porque você não caminha sozinha, você não caminha desacompanhada. Jesus é a sua sombra que lhe dá proteção, lhe dá guarida, lhe dá refresco em dias quentes muitas vezes. A mulher que pode descansar é a mulher que foi guardada por Deus. E a melhor notícia do Salmo de número 121 é essa. Porque essa guarda não termina hoje, não termina esse ano, não termina nessa década. Mas ela é de desde agora para sempre. E ela não acaba. Ela não tem fim. Amém?